Você acha que esse cenário mais negativo ele tende a se materializar no curto prazo ou ele vai demorar um pouquinho para o mercado começar a olhar? Porque enquanto a gente estiver discutindo queda de juros nos Estados Unidos, o pessoal não vai olhar para isso. Eu acho que já está olhando, né? A gente começou esse ano com um descolamento, mais uma vez, infelizmente, para o lado errado, né? Os Estados Unidos está indo bem e a gente está indo mal, né? Assim, porque a gente... E aí não é só culpa do Brasil, tá? A gente está muito identificado com China, né? E China, claramente existe uma... Esqueci o grande tema, assim, de longuíssimo prazo, que é essa disputa geopolítica por hegemonia entre Estados Unidos e China. Essa guerra da Rússia é como se fosse um ensaio, né, para o que vai ser o futuro, né? E muitos os chineses aprenderam muito com os erros dos russos e dos americanos nesse processo. Mas, assim, é muito estranho que quando muda, né? Quando que vira a chave? Qual é o... A gente nunca sabe. Primeiro que não foi alguma coisa que... Esse ano a gente sentiu uma diferença de performance. Mas não é agora que as coisas estão piorando. As coisas já vem piorando desde junho do ano passado que o fiscal começou a piorar. E aí o mercado... Mas, obviamente, tinha muito espaço de melhora, né? Com juro de 13%. Você só pode cair naquele patamar. E o argumento que ficava assim, não, mas espera aí, o Brasil está com um problema fiscal, um déficit fiscal, mas a gente ainda está melhor do que os Estados Unidos. Mas espera aí, não tem mérito nenhum ser melhor que os Estados Unidos, né? Porque os caras estão fazendo uma coisa bem latino-americana lá, né, em termos de política fiscal aí nos últimos anos, né? E então, e isso foi, e de repente deu uma azedada no clima, né? E aí eu acho que tem a ver com o próprio mercado, né? Quer dizer, todo mundo acha que, assim, as pessoas mudam a cabeça, né, mudam o sentimento, e aí depois os preços mudam. Na verdade, não é assim que as coisas funcionam, né? Primeiro, as coisas acontecem, aí quando o mercado mexe o preço, você usa o que aconteceu como argumento para justificar aquilo que você fez, né? Não vai ter nenhum gestor que vai chegar aqui para falar para vocês que acha que o juro vai subir se ele não tiver tomado em juros, ou se acha que o juro vai cair, se ele também não tiver aplicado, achando que apostando que ele vai cair, porque a função dele é essa, né? Ele não é um comentarista, ele é um jogador, né? Então não é uma opinião isenta. Então eu sou muito cético com opinião de gestor, né? Assim, qual é a posição do gestor? A posição do gestor é o que interessa, né? A opinião é só uma defesa da posição que ele tem, até porque se ele não conseguir defender a posição dele, ele deveria mudar a posição. E eu acho que a gente está nesse grupinho aí, né, que está se opondo um pouco aos Estados Unidos, tal, num momento muito ruim, muito ruim. A gente tem feito escolhas na política internacional muito ruins, né? Com um exemplo, assim, você pode dar aqui tipo, bem na cabeça e falar, pô, o Brasil seguiu por esse caminho aqui, lá na frente a gente vai se indispor mais, talvez, com... A gente está sendo contra o Israel, que é claramente um super aliado americano. A gente está do lado dos russos, chineses e sei lá, Hamas. Né? Tô falando não brasileiro, né? O Itamaraty, né? São coisas assim absurdas do ponto de vista de alinhamento ideológico. E é um alinhamento anti-americano, né? O Brasil se recusa a condenar a Rússia como condena Israel. Sendo que o ato da Rússia é muito mais grosseiro do que aconteceu em Israel. Israel foi atacado. Né? Não, na Rússia, não. Aliás, assim, mantém um tom neutro nessa conversa. Né? Isso, claramente, não é bom para a imagem do Brasil em Washington, e tenho certeza que isso tem repercussão em Wall Street. Então, eu acho que claramente, há alguns anos, os americanos, o governo americano desencoraja os investidores americanos a irem para a China. Primeiro foi só dinheiro,
Depois foi dificuldade de listar empresas chinesas nos Estados Unidos. Agora está em boicote tecnológico para a China, em impedir que tecnologia americana vá para a China, tecnologia de ponta americana vá para a China. Eu acho que isso não muda muito no longo prazo, mas é claramente uma guerra fria que está se começando ali, né? E o Brasil está se alinhando com a China. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esse alinhamento, porque aí a gente entra numa briga, mas acho que é importante entender a sua opinião aqui. Pô, o Brasil, ele tá condenando Israel, mas aí na Rússia tá meio que, não, pô, veja bem e tudo Temos mais. que ter diálogo. Isso, temos que ter diálogo. Mas isso é por quê? Porque tem gente que fala o seguinte, não, mas é porque, cara, a gente aqui, ó, a gente se beneficia dessa relação com a Rússia. Então, você acha que isso daqui é um alinhamento de o Brasil tá fazendo isso? Agora, As pessoas se beneficia com o Hamas? Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Não existe. É um benefício. A gente está visando essa relação, é um benefício econômico ou é um alinhamento de, digamos, filosofia de quem está lá no poder e tudo mais? Eu vou dizer assim: tanto o russo quanto o americano é muito pragmático nessa questão. O Brasil poderia condenar a Rússia e comprar diesel da Rússia. A Rússia ia vender do mesmo jeito que a Rússia precisa. A Rússia não vendeu diesel para o Brasil porque o Brasil é legal. Porque a Rússia precisa vender. Tem alguns países que não compram, o Brasil compra. A Índia compra. Né? Agora, o Brasil não precisa ir lá e defender a Rússia na ONU. Né? Ou atacar Israel no Tribunal de Haia. Isso não tem nenhum pragmatismo econômico. Então, essa ideia de que o Lula está usando isso em benefício do Brasil, não é. Ele está falando para a patota dele, que é anti-americana, que é pró-União Soviética, ainda lembra que isso existe lá, que é pró-comunismo chinês e que é eu não sei porquê, é anti-Israel, né? Mas é. Então, isso eu acho que é muito ruim para a imagem do Brasil. E é engraçado, né? Porque Washington teria toda a boa vontade com o Brasil, né? Porque o Lula, ao contrário do Bolsonaro, que era um apoiador do Trump, e perdeu a eleição logo em seguida que o Biden entrou. Então o Brasil ficou meio, né, ali em saia justa com esse negócio. Aí agora a gente corre o risco de novo de ficar na posição contrária, porque aparentemente existe o risco do Trump voltar e a gente está na posição do cara que apoiava o Biden. Então, assim, a gente não está, na área internacional, não está fazendo muito boas escolhas, e na área, e localmente, né? Que a gente quando entrou o Lula, a gente foi muito bem visto, dado que a imagem que se tinha do Bolsonaro lá fora, né? De queimar a Amazônia, de ser anti-vax, merecido em muitos aspectos, e não em outros, né? Acho que do ponto de vista econômico ele a gente melhorou bastante, né? Teve bastante... Podia ter feito mais, mas fez bastante coisa em termos de melhorar, né? A reforma da Previdência, outras reformas pequenas micro que acabaram ajudando bastante, uma tentativa de privatização, de concessão, de redução do total de carga tributária, né? E isso está sendo revertido rapidamente. E numa política que é simples, né? A gente quer gastar mais, e a gente quer arrecadar mais, tributando mais, e não consegue fazer, e continua gastando mais. Né? Porque não existe ninguém conversa em cortar gastos.